Muito bem, amante do idioma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre o verbo modal can e as suas formas verbais, né? Nós temos o presente, o passado e o futuro. E o futuro do verbo can é um verbo modal, ele é muito curioso porque a gente não usa o auxiliar will para colocar esse verbo no futuro. No caso do verbo modal, no caso aqui do can, a gente tem uma estrutura que eu vou falar dela, a gente já tem aqui na tela, que é o will be able to, que você vai utilizar para colocar esse verbo no futuro, beleza? Então eu vou explicar aqui, mas lembre-se apenas de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que ajuda bastante o vídeo aqui, tá bom? E dito isso, vamos então falar aqui, né, sobre o can, né, o verbo modal can. O bom desse verbo modal, o can, é que você não precisa ter aquela coisa como os verbos, a maioria dos verbos quando a gente utiliza, a gente tem para a terceira pessoa do singular, né, he, she, it, esse verbo sofre uma alteração colocando um S ali, né, tipo he likes, she likes, enfim. No caso do verbo modal, não. O can, ele vai servir para todos, né, tanto para I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Então, o can, você não tem alteração para nenhuma pessoa, sempre vai ser can. Ele pode, vai ser she can, ela pode, enfim, no caso ele pode, he can, ela pode, she can. Eu posso, I can. Então, can para todo mundo, é muito simples isso. Mas vejamos, né? Vamos então aqui ver a questão dos significados que nós temos aqui, né? O can significa poder, mas é um poder de possibilidade, ou seja, de conseguir algo também. Então, ele também tem essa tradução de conseguir. Então, é poder, né, no seu modo geral, sempre você vai ver mais assim como poder, ou com a ideia também de conseguir. O could é o passado de can, né, que é o podia. Porém, o could também ele é utilizado no condicional, poderia, para fazer polite request, né, que seria pedidos, né, perguntas ali com polidez, né, no caso com mais cortesia, com muita educação. Se você quiser ser mais fino, mais sutil nas suas perguntas, para ser mais educado, um dos, né, verbos que você utiliza é o could, tá? Mas aqui a gente vai ver ele mais como o passado mesmo do verbo can, tá? Que a gente está falando aqui dos tempos verbais desse verbo. Presente, can, could, passado, e o futuro é muito curioso porque a gente não usa o can. Não tem um can aqui para... Né, a gente usa essa estrutura aqui, né, do will be able to, que é poderá, né, no sentido de futuro mesmo, ou você pode também traduzir como será capaz de. Então, eu serei capaz de, ou eu poderei, vai ser I will be able, né? I will be able to, que aí você vai ter o verbo seguinte, porque geralmente a gente usa com o verbo e tal. Né? Então, esses são os significados. Vamos então aqui para ver os nossos exemplos. Bom, então vamos iniciar aqui com o nosso primeiro exemplo, que é com o verbo can no presente. Então, I can travel to the States by spending little money. Ou seja, eu posso viajar para os Estados Unidos gastando pouco dinheiro. Perceba que aqui a gente também pode substituir o posso por conseguir. Então a frase vai ficar mesmo, né? Tipo, eu consigo, né, no caso presente, eu consigo viajar para os Estados Unidos gastando pouco dinheiro. Então, consigo, posso, nesse sentido. E a frase não muda, vai ser o can mesmo, que ele é utilizado tanto para essa ideia de conseguir, quanto também de poder. Então, I can travel to the States by spending little money, tá? Então, eu consigo viajar para os Estados Unidos gastando pouco dinheiro. States é uma forma abreviada de você falar Estados Unidos, tá? Tem também USA, né, que é Estados Unidos também. Então, são formas de você falar aí Estados Unidos, ok? Vejamos o segundo exemplo aqui, nós temos Hello Bob, can you lift up this weight? Hello Bob, can you lift up this weight? Olá Bob, você pode levantar este peso? Você consegue levantar este peso? Perceba que a gente tem essa ideia também de conseguir. Então, você pode levantar este peso ou você consegue levantar este peso, tá? Hello, Bob. Can you lift up this weight? Alright? Quando você conecta, né, fica meio assim. Lift up this weight. Então, can you lift up this weight? Can you lift up this weight? Alright? Can you lift up this weight? Vamos seguir então. Nós temos aqui então I couldn't see your messages, né? Eu não pude ver suas mensagens, tá? Segunda frase nós temos aqui, he could get home early, né? Ou seja, ele podia chegar em casa cedo. Lembrando, como eu falei, né, a gente pode utilizar essa ideia de conseguir. Então, ó, ele conseguia chegar em casa cedo, né? Então, ele podia. Muitas das vezes vai caber mais um do que outro, tá? Mas em regra é isso. O significado dominante do can, que é o could, que é o passado de can, é poder, tá? Então, a primeira aqui a gente tem I couldn't see your messages, né? Eu não pude ver suas mensagens, ou eu não consegui ver suas mensagens. I couldn't see your messages. E a segunda nós temos he could get home early. He could get home early. He could get home early, tá? Então, ele podia chegar em casa cedo. Alright?
Vamos agora falar do peculiar, né, que é will be able to. Esse verbo é o verbo can no futuro, porque a gente não tem will can, né, se fosse seguir a regra mesmo. Então nós seguimos falando will be able to. Então vejamos o exemplo aqui, ó. Lembrando que will be able to é poderei, poderá, dependendo da pessoa, aí a conjugação vai depender da pessoa que a gente está falando. E também pode ser será capaz de, serei capaz de, vai depender também da pessoa que está falando. Então veja só, she will be able to buy everything just to please your friends. Ou seja, ela poderá comprar tudo só para agradar seus amigos. Perceba que eu posso usar também, ela conseguirá comprar tudo só para agradar seus amigos, como também eu posso trazer a ideia de ela será capaz de comprar tudo só para agradar seus amigos. Então, tudo isso aí que eu falei vai ser will be able to, tá? Como a gente viu aqui. Como é que a pessoa é ela, né? Então, ela será capaz, ela poderá, ela conseguirá, tá? She will be able to buy everything just to please your friends, ok? Mas o significado dominante que é mais usado é o poder, né? Então, a gente usa muito isso. E aqui para finalizar nós temos Bob, will you be able to get on time over there at the meeting? Ou seja, Bob, você poderá chegar no horário lá na reunião? Perceba que novamente nós temos essa ideia de você será capaz de chegar no horário lá na reunião, como também você conseguirá chegar no horário lá na reunião. Percebeu que todos esses significados cabem dentro dessa frase? Né? Porque o will be able to é tudo isso, conseguirá, poderá e será capaz de. Então você vai usar o will be able to. Então fica dessa forma. Bob, will you be able to get on time over there at the meeting? Perceba que aqui a gente tem essa estrutura will you, né? Por quê? Porque é uma pergunta, então a gente usa o verbo auxiliar primeiro, né? O will you. Aqui é como, né, a ideia do verbo to be no futuro também, só que essa estrutura be able to é que dá a ideia do can no futuro. Então, novamente, Bob, will you be able to get on time over there at the meeting? Bob, will you be able to get on time over there at the meeting? Então, fica dessa forma. Bob, você poderá chegar no horário lá na reunião? Você conseguirá chegar no horário lá na reunião? Esse conseguirá a gente não utiliza muito, né? Mas é possível também. Cabe dentro dessa ideia também. Ou você será capaz de chegar no horário lá na reunião, ok? Então, fica dessa forma aí. Então é isso, o verbo can no futuro não tem o will can, né? A gente utiliza will be able to, tá? Que é a ideia de será capaz de, conseguirá, poderá, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Essa é uma das ideias que pouca gente conhece, né? Porque às vezes tem muita gente que se atrapalha com isso. Assim, as pessoas que estão aprendendo esse conteúdo, né, de verbo modal. E aí tem essa dificuldade porque o can, ele não funciona como os verbos, né? A maioria dos verbos que você vai colocar no futuro, você vai usar o will mais o verbo que vai estar no futuro. No caso do can, não. O can, ele tem essa estrutura diferente aí, como a gente acabou de ver, tá bom? Bom, é isso. Fico por aqui. Espero que tenha gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Lembre-se apenas de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar também, se assim você achar que, né, que tem alguém que gosta desse tipo de conteúdo e você quer também fazer com que essa pessoa entenda. Compartilhe para esse conteúdo também chegar até ela lá, tá bom? Então é isso, fico por aqui, até mais, see you!